Ô Paulo, quem também reclamou do acesso da PF às provas, aproveitando que a Elô falou sobre a direita de São Paulo, foi o Tarcísio de Freitas. O governador rebateu críticas sobre o trabalho da corporação, no caso da Polícia Civil de São Paulo, né? No caso do Dark Horse. Ele classificou como desrespeito as declarações da oposição de que as forças de segurança paulista teriam segurado a investigação. Mas ele não consegue explicar a demora, né? Pois é, Will. É muito similar ao caso da Polícia Federal sob orientação, sob relatoria do Mendonça, que há uma demora inexplicável. Acho que o Ministério Público ele foi ágil no final do ano passado, lembrando que essa história foi revelada depois de uma primeira matéria das minhas colegas Laís Martins e Tatiana Dias no Intercept no ano passado, muito antes do áudio, então em dezembro do ano passado. Poucas semanas depois, já no início de janeiro, ocorre uma primeira operação, mas isso foi em janeiro. A gente está no final de agosto e esse inquérito ainda caminha lentamente. Então acho que guarda similaridade com as críticas legítimas que tem sofrido o ministro André Mendonça em relação à morosidade na investigação das contas do Dark Horse. Pelo menos a Polícia Civil do Tarcísio fez operação de busca e apreensão. Tem um fato aterrorizador, um fato gritante sobre o corpo mole da Polícia Federal nesse caso, que ficou expresso numa reportagem da CNN ontem, em que o Ricardo Sayeg, o advogado da Carina da Gama, fala como ele foi abordado pela PF para prestar informações sobre o caso. E sabe como foi? Não foi um delegado batendo na porta, não foi uma operação de busca e apreensão, foi um e-mail. E esse e-mail, com prazo de 10 dias para que ele compartilhasse tudo, sequer foi atendido. O Ricardo Sayeg diz ali literalmente que confronta a PF porque veio tudo muito desorganizado, então claramente protelando, pedindo mais informações, que é a mesma coisa que fez o perito do Dark Horse que a gente trouxe aqui na semana passada. Então, assim, a PF está sendo uma mãe para o Flávio Bolsonaro e, mais do que isso, as pessoas investigadas estão engambelando a Polícia Federal. Então, não só a Polícia Civil do Tarcísio está sendo vagarosa, morosa, como também a Polícia Federal, sobretudo, tem feito, assim, tem dado um presente para o Flávio Bolsonaro, porque essas informações, a partir do momento que fossem compartilhadas, poderiam ir para a imprensa e ilustrar as pessoas em plena campanha eleitoral sobre os crimes ou supostos crimes cometidos por essas pessoas. Olha, Motorinha, exemplo da lista de perguntas, duas, na verdade, que você fez para o Flávio e pediu encarecidamente aos nossos colegas da imprensa que fizessem a ele quando tivessem a oportunidade, não vai faltar oportunidade, porque todo evento de campanha tem um momento em que ele fala com a imprensa. Acho que você vai ter que fazer uma listinha também para o Tarcísio e para a Polícia Federal, né? Quais são as perguntinhas básicas que a gente quer ver serem respondidas nessa investigação toda que está andando, se arrastando, em vez de andar a galope, né? Exatamente, Elô. E foi muito interessante a justificativa do senador Flávio Bolsonaro de que ele não tem acesso aos dados e por isso não vai mais prestar contas. Na verdade, foi um lapso lá atrás e um erro ele ter dito que prestaria contas. Mas o perito com quem eu conversei, eu fiz a pergunta para ele muito literal. Falei, professor Castelo Branco, é assim que ele se chama. O senador Flávio Bolsonaro te procurou em algum dia desses últimos 100? Não procurou. Mas se ele te procurasse, o senhor compartilharia com ele as notas fiscais para que ele fizesse essa prestação de contas à população? E ele disse, sim, compartilharia. Portanto, o Flávio Bolsonaro, não é que ele não tem acesso aos dados. O perito disse, Flávio, pode me procurar. E o Flávio não procurou. E por que eu acho que essa prestação de contas não está sendo feita? E é uma das perguntas que a gente precisa responder. Simplesmente porque 12,3 milhões de dólares é um valor absolutamente incompatível
com um filme. Eles podem sim ter gastado mais e, de fato, produtoras ruins gastam mais dinheiro em filmes porque não conhecem o mercado, têm piores fornecedores, têm menos experiência, são engambelados por prestadores de serviço, mas 12,3 milhões de dólares levanta muita suspeita. E outra informação interessante, desses 12,3 milhões de dólares, segundo o próprio perito, sabe quanto foi gasto nos Estados Unidos? 10 milhões de dólares nos Estados Unidos. Então, e ele disse ter as notas fiscais que mostram quem são esses fornecedores contratados lá nos Estados Unidos. Então, as informações estão com o perito. O problema é que a Polícia Federal, sob relatoria do Mendonça, está tentando obter essas informações com e-mail. A Polícia Federal tem a prerrogativa da lei para fazer operação de busca e apreensão, para chegar lá com uma equipe, apreender todo esse material. E hoje é 26 de agosto, o caso foi revelado inicialmente lá em dezembro, depois o áudio em maio, e 26 de agosto eles estão disparando e-mails. É um negócio assim, ofensivo. No hotel onde mora o senador Jacques Wagner. Operação de busca e apreensão, a gente já viu tantas esse ano que passou, né? Por que não essa? Cadê a operação de busca e apreensão? Estão deixando todos os documentos serem destruídos, todas as provas serem apagadas o máximo possível, sabe? É difícil de entender. Isso que o Motorim chamou de amor da PF pelo Flávio, de uma ala da PF, né? Porque tem outra que não gosta dele não e está expresso. Na verdade é um ninho de poliamor, porque o amor do ministro André Mendonça também é algo que até chega a comover a gente. Hoje o Globo tem uma matéria mostrando que o ministro André Mendonça, em 37% das vezes em que ele despacha assuntos da campanha no TSE, ele despacha contra o PT. Ele e o Toffoli são os dois ministros mais adversos a causas do PT. Então, isso fica muito claro. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque há muito estranhamento, não só por causa da inação do ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça é notadamente o VAR do bolsonarismo na justiça, tanto no Supremo quanto no TSE. Ele não tocou no Dark Horse, como o Motorim falou, mandou um e-mailzinho, a Polícia Federal mandou um e-mail, porque não conseguiu mandar de busca e apreensão, sei lá se pediu, a gente não sabe, né? Agora, é muito estranho, porque depois de atravessado pelo ministro Flávio Dino, é muito provável que o ministro André Mendonça perca essa prerrogativa de ficar sentado em cima de coisas que beneficiam a galera dele. E não é só o Flávio, hein? Eu estou falando também do governador do Distrito Federal, estou falando do governador do Mato Grosso do Sul. O pessoal em Roraima já sofreu busca e apreensão, mas tem muita gente que ficou fora dessa bacia. Ô, Fábio, tem um outro personagem nessa história que está tentando fazer delação, né, Paulo? Para a gente partir para os nossos finalmente, nesse começo de programa, o João Carlos Mansur, ex-dono da REAG, entregou à PGR uma proposta de delação premiada, com 17 anexos e Daniel Vorcaro como principal alvo. O Mansur promete detalhar operações com fundos da REAG que teriam sido usados para desviar dinheiro do Banco Master. A REAG também aparece nas investigações da Operação Carbono Oculto, que apura a infiltração do PCC no mercado financeiro. Muita gente tentando fazer delação, né, Paulo? Tem que ver se tem substância para as autoridades aceitarem. Exatamente, Will. Eu acho muito interessante nessa delação do Mansur, revelada hoje na reportagem da Natália Portinari no UOL, que a princípio é o Vorcaro o principal antagonista ou o principal alvo da delação. E me chama a atenção que na primeira proposta de delação do Mansur, ela foi feita em parceria com o Vorcaro. À época eles tinham o mesmo advogado e a delação foi recusada por uma série de motivos, mas era uma delação construída conjuntamente com o dono do Banco Master. E agora, na segunda proposta de delação, já com um novo advogado, o grande antagonista é o Vorcaro. Me lembra a delação do próprio Vorcaro, que é absolutamente fantasiosa a primeira, ou pelo menos insuficiente a primeira, em que ele sequer menciona o Ciro Nogueira e o Flávio Bolsonaro. Então eu acho ofensivo ao Ministério Público, à Justiça, pessoas que fazem propostas de delação tão incompletas, tão insuficientes, darem uma guinada e falar, não, agora eu tenho outras coisas muito mais graves para falar, um personagem que viajou comigo para Courchevel, não apareceu, o que eu dei 23
23 milhões de dólares não apareceu, o outro que eu estava fazendo a delação em parceria, agora ele vira o meu antagonista. Então acho que sim, a delação premiada é um benefício da justiça a quem colabora, não a quem tenta enganá-la, né? E o que Vorcaro fez e o que o Mansur fez são tentativas de enganar. A não ser que tenha uma delação muito consistente agora, eu imagino que ela pode ou deve ser recusada, mas acho que é uma ofensa à inteligência do Ministério Público, uma ofensa à inteligência da Justiça, esse tipo de delação incompleta e preguiçosa ser aceita e essas pessoas serem beneficiadas depois de tantos crimes e depois de tentarem escapar ilesas, ofendendo a inteligência da Justiça. Agora, eu acho que não é nem preguiçosa, é safada mesmo, né? O que o Vorcaro tentou fazer. Mas a minha tese, desde o começo dessas tentativas todas de delação, é a seguinte: eles não acrescentaram nada, mas se eles forem avançar, eu tenho a impressão que a única área em que a Justiça e a Polícia Federal ainda não têm informações mais precisas e podem passar a ter é justamente na relação com o crime organizado. Essa é a área que me parece ainda mais obscura, onde pode haver mais informação para esclarecer até onde o mercado financeiro, as empresas a empresa do Mansur Arreag, os negócios do Vorcaro estavam intrinsecamente ligados ou não ao crime organizado. Isso. E olha, tem uma interface desse assunto que não está ainda investigada e está pululando aí, já está na mão da Polícia Federal, que é exatamente o envolvimento de agentes econômicos com lavagem de dinheiro. Eu estou falando aqui do agronegócio, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde fazendeiros foram aliciados para tomar empréstimos da Arreag, ficar com uma pequena parte desses financiamentos e devolver o restante a fundos do máfia para poder inflar os balanços da instituição. Nós vamos contar essa história aqui no ICL, tá? Já estou antecipando para vocês aqui nos próximos dias, porque é inacreditável o nível de aliciamento de agentes econômicos com muito dinheiro, e o agronegócio tem muito dinheiro, para fins de esquentar o caixa dessa